Vejam bem, nós temos um Brasil dividido, esse Brasil dividido, ele está muito estranho, mas é um Brasil dividido que pensa assim, uma parte pensa, nós precisamos ficar em quarentena, proteger nossas famílias, a outra parte quer voltar a trabalhar, mas vamos cair na real, não é possível uma quarentena de 100% dos brasileiros, né? E o próprio Rui, que é extremamente a favor da esquerda, totalmente contra o Bolsonaro, ele trouxe isso numa live de uma forma muito sensata. E hoje a gente tem a seguinte situação. Enquanto os países desenvolvidos, eles estão trabalhando, obviamente, a quarentena possível. Por que quarentena possível, gente? Não, eu tenho falado isso desde o início. Não é possível você trabalhar a quarentena de 100% da população, porque o abastecimento precisa continuar. Você não pode simplesmente acabar com o abastecimento de alimentos, essas coisas, senão você acaba com a quarentena do mesmo jeito. Da mesma forma, você não pode obrigar as pessoas que não precisam estar nas ruas nesses momentos, de estarem na rua nesses momentos, né? Então é mais ou menos assim. Faz sentido o pessoal da saúde estar em quarentena? Não. Não, para vocês terem uma ideia, eu me disponibilizei a ir para a Itália, se preciso fosse, porque eu sou sanitarista. Como sanitarista, eu poderia ajudar, porque o bicho está pegando lá na Itália, e lá na Itália realmente a coisa está sendo levada a sério, não está só nesse oba-oba. Ou seja, quem é profissional da área, ele tem uma certa responsabilidade com o que está acontecendo. Então, os profissionais da área de saúde, os profissionais da área de distribuição de alimentos, né, os profissionais... Não é possível a quarentena de 100% da população, mas tem coisas que a gente precisa falar nesse momento, que a gente precisa admitir. Qual a vantagem da volta às aulas? Não tem vantagem. Qual a necessidade da volta às aulas nesse momento? Então, quando eu falo com vocês que existe hoje uma intenção do Bolsonaro em contaminar toda a população, é por causa dessas diferenças. Olha, nós podemos sim evitar a quarentena para as pessoas, que não adianta essa coisa. É preciso entender que não adianta essa ilusão de renda mínima se não tiver produto. O que adianta a gente pegar e colocar uma renda mínima para as pessoas se os supermercados estiverem fechados? Então, é preciso que uma parte da população realmente distribua alimentos e gêneros de primeira necessidade, né? Agora, uma coisa básica que eu pergunto para vocês, o que adianta distribuir uma renda mínima se não tiverem pessoas para vender produtos para essas pessoas que estão na renda mínima? Esse é o primeiro ponto. A falta de orientação é talvez o segundo grande problema que a gente está tendo hoje, que é mais ou menos assim. Eu vou contar para vocês a história de como as coisas estão acontecendo na minha casa, porque a partir daí eu tenho condição de falar com vocês o que eu considero que seria uma coisa que fizesse sentido. Olha só, a minha mãe está isolada, o meu irmão está trabalhando, eu estou isolado, nós não estamos tendo contato. Tecnicamente falando, a pessoa que está mais no grupo de risco seria minha mãe por causa da idade. Ela está lá, ela tem pressão alta, ela está lá, está isolada, está dentro de casa. O meu irmão não está indo lá visitar minha mãe. Quando o meu irmão ele vai levar alguma coisa para minha mãe, ele leva, deixa na porta, ela passa álcool, etc, faz tudo, né? Hoje eu mandei para ela o vídeo sobre a questão do banheiro, que eu compartilhei com vocês. Infelizmente o YouTube, ele boicotou o vídeo, né? Ele tirou o alcance do vídeo. Bom, vamos pensar o seguinte, algumas pessoas, elas precisam trabalhar nesse momento, porque senão a humanidade para, né? Distribuição de alimentos, essas coisas. Outras pessoas, elas precisam ser protegidas nesse momento, senão elas vão morrer. Então é preciso parcimônia. Quem está com parcimônia nesse momento são os países desenvolvidos. Se você for num país desenvolvido, você vai ver várias pessoas trabalhando usando, né, aquela roupa de astronauta no meio da rua lá, desinfectando ruas, tratando das pessoas, né? E pronto. O Estado é uma abstração, pessoal. O Estado somos nós. Então, se a gente pensa, vamos passar para o Estado a responsabilidade de distribuir alimentos, funcionários públicos vão ter que trabalhar, né? Vamos passar para o Estado a obrigação de, nesse momento, desinfectar alimentos e distribuir. Seres humanos vão trabalhar,
né? Então, seres humanos precisam trabalhar nesse momento. A quarentena, ela tem que ser relativizada. E o relativizado da quarentena é: você precisa sair de casa? É essa pergunta que tem que ser feita. E aí nós temos dois problemas extremamente críticos, que é o seguinte: coisas que não precisam acontecer. Volta das aulas. A volta às aulas é, sem dúvidas, a forma mais perigosa de propagação das doenças. Por exemplo, amigos nossos lá da Inglaterra estão com coronavírus exatamente porque eles não tiraram as crianças da escola, porque no início a Inglaterra cismou que não, que as crianças iam continuar indo às escolas porque as crianças tinham uma imunidade muito alta contra o coronavírus. Levaram a doença para dentro de casa e agora temos amigos na Inglaterra que estão passando por momentos difíceis. Agora, a dica que eu dou é praticamente o seguinte: se você vai voltar a trabalhar, não volte para casa dos seus pais, incentive seus pais a ficarem sozinhos. Gente, isso é só até achar a vacina. A coisa mais inteligente que teria nesse mundo seria ninguém voltar, porque pressionaria a vacina. Ou seja, todo mundo parava. Aí, quem está querendo fazer controle populacional ia pensar: nós não vamos matar gente no Brasil, não. Então vamos ter que liberar a vacina, porque senão nós vamos perder dinheiro. Mas aí, como nós temos no Brasil o eleitor do Bolsonaro, que vai cooperar com a redução populacional, deixe que o eleitor do Bolsonaro faça parte da massa sacrificada na redução populacional. Não abra mão da sua família por causa de dinheiro. Essa é a dica que eu tenho. O segundo ponto que a gente precisa realmente levar em conta é: algumas pessoas não podem parar. Tem pessoas que não podem parar e pronto. Essas pessoas que não podem parar, elas precisam entender que elas não podem voltar para casa se elas tiverem pessoas dentro de casa que podem estar em risco. Então, se você vai continuar trabalhando, se você vai enfrentar o coronavírus, estabeleça-se em colônias de pessoas que estão enfrentando o coronavírus.